Olá pessoal, bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de análise de dados utilizando a linguagem Python e SQL, né? As linguagens Python e SQL. E nessa aula aqui a gente vai aprender um conceito muito importante nessa área de análise de dados, em que nós vamos aqui criar um atributo para tentar deixar a nossa análise, para dar mais riqueza de detalhes para a nossa análise. E como a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar colunas baseado naquilo que a gente trouxe de uma consulta que a gente tem no nosso banco de dados. Para isso, a gente tem aqui uma consulta aparentemente simples, que retorna informações sobre os nossos colaboradores, nossos funcionários, e a gente vai enriquecer um pouco essa consulta para melhorar a nossa análise ali quando a gente estiver utilizando as análises gráficas. Então vamos lá, vou aqui para o SQL e vamos perceber o que a gente está fazendo aqui. Já vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Então nós estamos indo ali na nossa tabela de employees, nossa tabelinha aqui de colaboradores. E dessa nossa tabela de employees, a gente está fazendo aqui uma concatenação de colunas. Então, essas colunas aqui, o first name e o last name, elas são separadas. Então, nesse primeiro momento que a gente está fazendo a concatenação dessas colunas, a gente está juntando elas para deixar numa coluna só. A gente está pegando aqui também o título, que é o cargo que a pessoa ocupa, como ela prefere ser chamada, a data de nascimento, a data que ela foi contratada e a cidade em que essa pessoa trabalha, ok? Então vamos executar essa query aqui, olhando o resultado, que a gente vai fazer uma pequena mudança aqui. Então vamos lá, vamos perceber o que foi retornado para a gente aqui. Baseado naquilo que a gente pediu, a gente tem aqui o nome e sobrenome, que já tem uma falha aqui que a gente vai corrigir. Temos aqui o título de cortesia, que é o cargo que a pessoa ocupa, né? Aliás, título de cortesia não, o título, que é o cargo que a pessoa ocupa, como ela gosta de ser chamada, se é por senhor, senhora, doutor e por aí vai. A data de nascimento, né, desses colaboradores, a data que ele foi contratado e a cidade que ele trabalha. Se a gente for perceber aqui, ó, a gente pode notar que nessa coluna aqui ela ficou sem nome. Por quê? Porque quando a gente faz isso daqui, ó, a gente está criando uma coluna aqui inexistente, mas a gente pode corrigir isso dando nome para ela, e é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou apertar o meu ESC aqui e vou chamar essa coluna aqui que eu estou criando de name. E vou executar novamente aqui para mostrar que deu certo aqui a nossa alteração. Tá aqui, ó, coluna name. Só que se a gente for perceber, essa coluna, esse result set que a gente trouxe aqui, ele é um pouco pobre para a gente fazer algum tipo de análise, né? A gente não tem valores numéricos aqui, a gente tem algumas informações de data, a cidade que a pessoa vem. Então a gente tem que, baseado nesse result set, sem pegar informações de outros lugares, a gente, como analista de dados, a gente tem que ser capaz de transformar ele, pegar informações interessantes dele para melhorar a nossa análise. E como a gente pode fazer isso? No primeiro momento, ó, a gente pode perceber que tem duas colunas aqui que a gente pode ter informação do sexo e a idade desses colaboradores. Do jeito que ele é chamado aqui, ó, baseado nessa coluna aqui, a gente pode tentar entender que se esse funcionário ele é do sexo feminino e do sexo masculino. E que se a gente tem a data de nascimento, se nós fizermos um cálculo, a gente consegue ter a idade. Então, baseado nisso, o que a gente já pode fazer aqui? A gente já pode entender que a gente pode ter analisar quantos funcionários do sexo masculino e feminino a gente tem na corporação, qual a média de idade desses funcionários e até questões de cidade que a gente pode tratar. Então a gente vai lá para o Python, vai executar essa consulta lá e ver o que a gente consegue extrair de informação interessante lá. Vou dar meu ESC aqui, voltar para o meu notebook, vou executar aqui vou executar todos os parâmetros aqui de conexão que a gente tem com o banco de dados. Conexão ok, vou executar a consulta, trouxe a consulta do mesmo jeito que a gente tem lá. E aqui, ó, a primeira coisa que a gente pode fazer, ó, eu vou fazer uma suposição aqui, vou até jogar lá para o nosso Management Studio, vou fazer uma suposição. Opa. Fazer até uma suposição aqui, veja o que a gente está fazendo. A gente está utilizando a instrução case
E na instrução case, a gente está criando algumas condições. A gente está falando, olha, se o título de cortesia for Mister, a gente vai entender que ele é um homem. Se for Doctor, não tiver nenhum azinho aqui, a gente vai entender que é também um homem. Se tiver um Mrs. aqui, ó, a gente vai entender que é uma feminina. E aqui a gente vai fazer a mesma situação. Pessoal, eu sei que pode ser que alguma informação pode não estar correta, mas lembrando a vocês que isso aqui é uma forma acadêmica da gente entender os dados aqui. E outra coisa interessante que a gente tem aqui é a questão da idade. Então, como que a gente consegue aqui? Ó, a gente, através de uma função do SQL, a gente consegue pegar aqui, ó, a gente, através da função dateDiff, a diferença entre datas, eu estou pegando essa diferença em anos, utilizando como primeiro parâmetro aqui a coluna birthdate aqui, que é a data de nascimento, e estou comparando ela aqui com a data atual. O getDate traz a data atual que eu estou executando a consulta. Então, com esse cálculo aqui, ó, a gente pega aqui o getDate menos o birthdate, a gente tem a idade. Então, a gente tem mais duas informações aqui que a gente não tinha na consulta primária ali na fonte de dados, que é ser do sexo feminino e a idade aqui do colaborador. Então, eu vou executar essa consulta. Então, ele trouxe aqui para mim, ó, essas duas colunas que nós criamos, sexo e idade, aqui, ó, para poder fazer ali as nossas análises no Python. Então, eu vou abrir o Python aqui agora. Vamos lá, essa mesma consulta foi que eu rodei lá, vou executá-la. Ele trouxe aqui pra gente. Deixa eu limpar os output aqui, ó, pronto. Vou executar novamente, ele trouxe aqui pra gente e eu vou montar o primeiro gráfico. Então, aqui a gente está falando que o histograma para analisar o gênero dos colaboradores, né? Então, vou executar aqui, veja que ele já pegou pra gente. Então, a gente já sabe aqui, baseado nesse histograma, que a gente tem 5 colaboradores aqui do sexo feminino e 4 colaboradores do sexo masculino, ok? Então, já melhorou um pouco mais a nossa análise aqui. E aqui embaixo, ó, o que a gente pode estar fazendo aqui, ó? Eu estou melhorando o nosso gráfico, a consulta é a mesma aqui. Estou melhorando o nosso gráfico. Deixa eu executar a consulta. E vou executar aqui para trazer os valores mais para perto aqui, definindo aqui, caso o pessoal não acompanhou as aulas anteriores. Importante aqui é a definição que a gente coloca no gráfico, que são esses valores aqui, ó. São os valores 4 e 5 que a gente está definindo aqui. E nesse offset aqui, ó, ficou mais apagadinho aqui, a gente está definindo a distância, que é essa distância que a gente tem aqui, ó, entre o final do gráfico e o início do label aqui. Ok, pessoal? A gente está usando a função for para fazer isso, mas a gente já detalhou isso nas aulas anteriores. Então, essa aula foi essa. Na próxima aula a gente continua ali com esse mesmo conteúdo aqui, mas analisando as idades ali, ok? Então, aguardo vocês lá. Até mais, pessoal.